Amados irmãos, continuando nosso estudo, nós vamos abrir aqui a Bíblia. Eu já tenho aqui aberto em Mateus 5, né? Eu tenho aqui também aberto em Mateus 19. Nós vamos primeiro estudar aqui os evangelhos, e nós aqui vamos em Mateus 5, e Mateus 19 e Marcos 10. Eu estou usando essa Bíblia aqui na versão digital, instalada no meu computador. Se você deseja também esta Bíblia, o download está na descrição do vídeo, só clicar no link. Você vai ser direcionado a uma página do Mega, e lá facilmente você pode estar baixando e instalando gratuitamente no seu computador. Então, depois de instalar, clica, abre, vai aqui, ó, para escolher os livros, vai aqui nesse botãozinho, e é muito fácil, muito dinâmica, muito interessante. Então, eu vou abrir também aqui, é o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos 10. Então, nós vamos fazer a leitura aqui dessas passagens, para a gente fazer uma comparação. Vamos começar aqui por Mateus 5, né, que é muito interessante para abrir o nosso entendimento. Vamos lá, Mateus 5, começando aqui no versículo 27, está escrito o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aqui Jesus está citando um dos 10 mandamentos, né? Aqui a respeito deste mandamento, ele fala o seguinte: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de desquite. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer homem que deseja deixar a sua mulher, entregue-lhe uma carta de desquite. Aqui a própria lei está mandando, ó, que o homem que deseja deixar sua mulher, pelo menos entregue-lhe uma carta de desquite. E eu vou te explicar o porquê desta carta era importante, que Moisés permitiu, né? A gente vai saber o porquê era importante dar esta carta na mão daquela mulher repudiada, né? Então, continuando, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Em outras traduções, essa palavra vai mudar bastante. Em várias traduções, ou próprios evangelhos vão mudar um pouquinho isso aqui. Nós vamos estudar e vamos esclarecer o porquê disso tudo, né? Vamos chegar a um consenso. Então vamos ao próximo, que é Mateus 18, que está mais detalhado, né? Tem mais detalhes aqui. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Grava bem, isso aqui é importante, a gente não, porque muita gente só lê até aqui, ó. É lícito o homem repudiar sua mulher? Embora em outro evangelho vai estar realmente escrito até aqui, ponto aqui. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Ponto. Mas aqui a gente tem mais um detalhe, que é por qualquer motivo. Então guarda esta palavra, né? Então, continuando aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, né? Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Guarda isso aqui também, ó. Mas ao princípio não foi assim, né? Isso aqui é interessante para a gente entender um pouquinho o que isso quer dizer, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, veja que aqui já mudou também. No mesmo evangelho houve uma mudança aqui, ó. Não sendo por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vou parar por aqui. Guarda também esta palavra aqui, ó. Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Guarda isso aqui, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E por fim, nós vamos a Marcos, no capítulo 10, no versículo 2, ó. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Viu que aqui já não tem aquele lá por qualquer motivo, né? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Isso é verdade, né? Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Interessante essa parte aqui, ó. O homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. Interessante aqui, os homens e mulheres de hoje, né?
já estão deixando os pais antes, por essa questão de independência, né? Uma coisa erradíssima fazer isso, né? O homem e mulher deixar o pai para morar sozinho, isso porque essa independência pode sim levar ao pecado e também é escândalo para os de fora, tanto para os de dentro quanto para os de fora, né? Mas não é assunto para este vídeo, quem sabe no outro vídeo, né? E serão dois uma só carne, e assim já não serão dois mais uma só carne, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqui os discípulos interrogaram ele, depois, né, em casa, e ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Olha só, contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também, né? Pronto. Analisado aqui os versículos, né? A gente precisa entender uma coisa. Jesus está falando aqui de uma carta, né? Vamos lá, Moisés deu essa permissão, né? Então vamos aqui para este versículo. Vamos ver aqui o versículo que Moisés, né? Em que Jesus fala que Moisés deu permissão. Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Aqui, ó. Disse-lhes eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui em Mateus 19, né, no verso 7. E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar lá. A gente precisa voltar no tempo aqui para ver do que eles estão falando. Se você ficar só tentando entender por aqui, não vai ficar tão claro, você não vai ter a interpretação correta. Então nós vamos voltar no estudo. Nós vamos aqui primeiro em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 13 ao 29. Então nós vamos lá, rapidinho, né? Deuteronômio 22, do 13. Veja só, para você entender, quando Jesus diz que no princípio não foi assim, Jesus está falando que realmente a primeira ordem dada não foi aquela. A primeira ordem que Moisés deu não tinha carta de divórcio, isso foi dado depois. Aqui, ó, vamos lá. As penas e diversos pecados cometidos para com mulheres, né? Então aqui, Deuteronômio 22, verso 13, começa aqui, ó. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da sua virgindade e levar-los-ão aos anciãos da cidade à porta, e o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da sua virgindade, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, né? E o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça. Portanto, divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher. Em todos os seus dias não poderá despedir. Veja só, não podia despedi-la de jeito nenhum. Ele acusou ela de que ela não era mais virgem, né? Quando ele se deitou com ela, ele constatou, segundo ele, que ela não era virgem. Mas os pais tinham a prova, os lençóis estavam manchados de sangue e era prova de que ela era virgem, ok? E ele foi, então, nesse caso aqui, ele era castigado. Contudo, ele pagava lá os 100 ciclos de prata e não podia deixar sua mulher, ó. Não podia despedi-la. Porém, se isto for verdadeiro, ó. Agora, no caso, se for verdadeiro, a moça foi prometida virgem para ele, né? E ele, na hora, possuiu ela, descobriu que ela não tem virgindade, não tem sinais da sua virgindade nas roupas, né? Não há mancha de sangue nos lençóis e tudo mais, todo mundo conhece essa questão. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Olha só, a pena era bem rigorosa, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, aqui é o caso de adultério, né? Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel, né? Então ambos aqui, homem e mulher, eram apedrejados em caso de adultério. Quando houver moça virgem desposada e um homem
a achar na cidade, se deitar com ela. Desposada quer dizer da noiva, né? Essa moça é noiva, né? Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja que no caso aqui eles cometeram fornicação também, Aqui ela era noiva, já era prometida a um rapaz, e ela cometeu fornicação com esse outro rapaz. Ambos deveriam ser apedrejados também, E se algum homem no campo achar uma moça desposada, noiva, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse. O que importa é que, do entendimento que a gente tem aqui, fornicação era pena de morte também. Fornicação e adultério, penas de morte, né? Vamos pro 28. Quando o homem achar uma moça virgem que não foi desposada, ou seja, não é noiva, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, né? E porquanto a humilhou, e lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Aí você vê, né? A moça é virgem, o rapaz deita com ela, tira a virgindade dela, e ele aqui era obrigado a casar com ela. Imagine se a gente fizesse isso hoje, hein? Quantas mulheres, quantos homens vão para o casamento e já não são mais virgens. Imagine se fosse aplicar isso aqui hoje, né? Mas é só para que a gente possa compreender. Então veja que a primeira ordem, Jesus falou ao princípio, não foi assim, realmente não foi, Aqui a ordem foi dada, não podia separar de jeito nenhum. Aqui em caso de fornicação mesmo, era morte, não tinha carta de desquite. Você não dava uma carta de desquite para uma moça que tinha fornicado. A gente vai entrar nesse detalhe, né? É uma questão muito importante para que a gente possa entender. Até porque, segundo o próprio pregador Paulo Júnior, desposada, a mulher que está desposada, ela comete a fornicação. E é verdade, ela realmente comete a fornicação, mas ela é noiva, né? E se ela é noiva, por que eu vou dar uma carta de divórcio para uma noiva? Faz sentido isso? Não faz, a gente vai entender lá na frente. Você não entrega uma carta de divórcio a uma noiva, não faz sentido. E se você é noiva de uma pessoa, você só pode separar dela se houver fornicação, não faz sentido também. Quando ainda é noiva, você pode separar por qualquer motivo, não é verdade? Você pode, viu qualquer coisa, não gostou, se separa, porque você ainda não está casado com ela. Então você é apenas noivo. Mas lá na frente nós vamos ainda discutir essa questão, né? Então, recapitulando aqui, vamos ver onde eu parei. Então aqui a gente vê que a princípio não tinha divórcio mesmo. Não tinha. Tanto a fornicação como o adultério aqui era apedrejamento, né? Como é que você vai dar carta de divórcio a uma pessoa que cometeu fornicação? Não existe isso. Não existe carta de divórcio também para adultério. Como você vai dar a carta de divórcio para um adultério? Não tem, você não pode dar uma carta para um cadáver. Você pode dar uma carta para um cadáver? Não faz sentido essa carta de divórcio, pelo menos a princípio, né? Então, essa foi a primeira lei que foi dada sobre o casamento. Mas se a gente avançar um pouquinho aqui, vamos olhar aqui, se a gente avançar não muitos livros de Deuteronômio, essas leis é repetida. O primeiro mandamento, essas leis aqui são repetidas, Em Deuteronômio não muito longe, 20, ela já foi atualizada a lei. Isso dá a entender o quê? Isso nos dá a entender que a lei ela não foi escrita de uma vez só, ela foi escrita aos poucos. Moisés escreveu aqui primeiramente, ele escreveu aqui com o tempo, observando as leis, observando se o povo estava cumprindo e também, né, se as leis estavam funcionando realmente, o que estava acontecendo. Então, Moisés deixou rolar um tempo dando este mandamento. Então, com o passar do tempo, ele viu a necessidade, né, de que era necessário fazer umas mudanças nessa lei. Então, corrigindo aqui, pessoal, houve um engano aqui, não é 23, é 24 o versículo, né, só para corrigir aqui. Então, é no versículo 24 que ele começa a mudar as leis que foi dado no versículo 22, no capítulo 22 de Deuteronômio. Passou-se um tempo, dando isso a entender que a lei não foi escrita assim, né, todas de uma vez, não. Foram
havendo também modificações conforme a necessidade, né? Aí aqui já mudou tudo, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça aos seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Ó, já entrou a carta de repúdio aqui, né? Ele achou coisa indecente. Realmente, ele pode ter achado aqui, constatado que ela não era mais virgem, que ela cometeu a fornicação. Aí, ele pegava e dava uma carta de repúdio, né? E isso poderia ser verdade, como poderia ser mentira. O difícil, às vezes, era provar se essa moça já era virgem mesmo, poderia até ser. Agora, ele poderia esconder os sinais da sua virgindade, né? Só queria mesmo se deitar com ela e depois a despedia. Pode ser isso, por isso que Moisés mudou a questão da lei, porque a gente se interpreta, eu estou interpretando aqui a situação, e pode ser que esteja acontecendo isso. Eu acredito fielmente que estava acontecendo isso. O homem acusava a moça de ter se deitado com outro homem. A moça foi prometida virgem e ele de repente acusa que ela não era virgem quando foi entregue a ele. E o que acontece? Essa mulher aqui, ela seria apedrejada. Antes disso aqui, ó, se o homem acusasse a menina, ela poderia até ser virgem mesmo, mas ele escondeu as provas da sua virgindade. E aí o que acontece? Essa menina ia ser apedrejada, mesmo ela sendo inocente, né? Não tinha como provar, que era muito difícil provar. Talvez fosse muito difícil provar isso, nem sempre se conseguia provar. Então essa moça seria apedrejada, poderia estar cometendo uma injustiça. E é por isso que Jesus fala da dureza do coração desses homens. É por isso que Moisés permitiu a carta de divórcio, não porque eles não queriam aquela mulher. A dureza do coração, as pessoas acham que a dureza do coração é que eles não queriam a mulher. Queriam porque queriam mandar a mulher embora. E a dureza de coração não é isso. A dureza era os homens que estavam deixando essas mulheres morrerem, essas mulheres inocentes sendo acusadas de uma coisa que não cometeu, né? Um homem de coração duro deixar isso acontecer, acusar uma mulher sem ela haver feito tal coisa, né? É um coração muito duro, né? Ele poderia ter deitado com ela, ter tirado a virgindade dela e ter despedido ela e dizer que ela já tinha, né, cometido a fornicação, né? Então vamos continuar aqui para que a gente possa entender. E eu acredito que por isso Moisés permitiu dar a carta de divórcio, para que essas mulheres não continuassem morrendo dessa forma. Aí nós vamos aqui para a segunda. Veja como mudou também, ó. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio. Veja que aqui já é o segundo casamento, ó. Veja que antes não podia ter um segundo casamento, agora pode. Esse primeiro deu uma carta de divórcio a ela e acusou coisas indecentes. Mas tudo bem, ninguém conseguiu provar, ela foi repudiada e ela casou com outro homem. Só que esse homem também passou a desprezá-la e lhe fez carta de repúdio. Aqui ele já não podia acusar essa moça de não ser virgem, porque ele sabia que ela já tinha um primeiro casamento. Ele não podia acusar ela de não ser virgem, porque ele já tinha conhecimento de que essa menina já tinha um primeiro casamento, ok? Mas mesmo assim, ele quis despedi-la por qualquer motivo. Lembra que os fariseus perguntaram, é lícito se divorciar por qualquer motivo? Moisés permitiu aqui, ó, se divorciar por qualquer motivo, aqui, ó. Ele não podia acusar ela de ser mais virgem, porque ela já era o segundo casamento. Ele aceitou ela daquele jeito. Mas, contudo, por alguma razão, por algum motivo, ele quis também repudiar essa mulher. Ele quis repudiá-la aqui, ó. Aí também ele entregou uma carta de repúdio e deu na mão dela. E a despedir da sua casa. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Ou então, se ele morreu, né? Ela ficou viúva. Aí, uma coisa interessante aqui é que esta mulher não podia voltar para o primeiro marido, veja só. E fica esses canais de restauração aí, dizendo, né, que a mulher já está com um novo casamento já de anos, já se separou de um primeiro casamento de anos atrás, não tem nem mais vínculo, não tem ligação nenhuma, e os canais de restauração pedindo para essa mulher destruir a família, né? Destruir uma família atual para ir reconciliar com o marido que já não tem mais nada a ver, foi um erro lá do passado, e os canais de restauração pregando loucura, pregando um absurdo aqui. Então olha o que a palavra diz, ó. Então se o seu primeiro marido que a despediu o primeiro marido não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, ó, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então ela poderia casar até de novo, mas não com o primeiro marido, não podia, porque era abominação. Ele a despediu.
e deve ter se arrependido, né? Poderia ter se arrependido de ter mandado ela embora e queria de volta, não podia se fazer isso aqui, tá? Então, a gente entendeu aqui que, né, a gente interpreta aqui também, entendemos que fornicação não tem mais pena de morte. Lá, se você voltar lá, em Deuteronômio, né, no 22, lá diz que é pena de morte. A fornicação também é pena de morte. Mas aqui não, porque o homem acusou ela de fornicação. E Moisés disse para não apedrejá-la, mas que entregasse uma carta na sua mão. E para que esta carta? Vou explicar agora. Veja só, se este homem mandava sua mulher embora e não te entregasse uma carta em mãos, ela ia sair da casa dele sem papel algum, sem carta alguma que comprovasse que ela foi despedida. Ela ia se ajuntar com outro homem, casar com outro homem, e o primeiro marido poderia se encher de ciúmes, queria vingança, alguma coisa do tipo, né? Como acontece muito hoje. Esse homem cheio de raiva, cheio de ódio, dureza de coração, iria acusar esta mulher de adultério, né? Iria acusar esta mulher de adultério. E como ela não tem carta, não tinha nada que comprovasse, o que valia era a voz do homem, esta mulher seria apedrejada. Não tinha para onde correr. Então, a dureza do coração desses homens é exatamente isso, né? A gente se interpreta essa dureza do coração deles. Essa mulher seria apedrejada, porque ela saiu, é como Tamar, Judá e Tamar, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas para não ficar longo esta parte, vamos aqui encerrar essa parte aqui, para que a gente possa compreender as outras coisas. Então, né, a dureza de coração é isso. É por isso que Moisés permitiu a carta de divórcio, para que essas mulheres não continuassem sofrendo as penas, né, desses homens de coração duro, não queriam saber, desprezavam as mulheres. A sua primeira mulher desprezava. E tem essa questão, o homem podia casar com outra mulher, que não era adultério. Ele podia casar com quantas mulheres ele pudesse sustentar. Essa questão ninguém ressalta. Para o homem aqui era maravilha, né? É maravilha, ele podia tranquilamente casar com uma mulher e poderia desprezar ela a primeira e arrumar outra. E a primeira ficava sendo desprezada. Então, esse homem passava semanas sem ver essa primeira esposa, meses sem ter contato com ela, ou até anos sem procurar para se relacionar, né? Até falando mesmo intimamente. E essas mulheres carentes, muitas vezes solitárias, na solidão, acabavam adulterando, né? Não justificando aqui o adultério, mas a condição para a mulher é horrível. Era horrível. Então elas estavam nessa situação. Aí quando ela adulterava, o que acontecia? Rapidamente esse marido queria fazer justiça. Não, adulterou, vamos apedrejá-la. Como no caso de Judá e Tamar, que nós vamos falar. No próximo capítulo aí desse estudo nós vamos falar sobre isso aí. Então para o homem estava bom demais, né? Casava com quantas mulheres quisesse. O peso estava sobre a mulher. E o homem não queria saber. Ele só queria que a mulher aguentasse ali a forma que ele tratava ela, o desprezo que dava a ela. Tanto é que lá em Malaquias também nós vamos... A história de Judá e Tamar tem a ver com o que é dito lá em Malaquias, que muitos usam, né, que Deus abomina o divórcio. E eu creio também que Deus abomina o adultério, né? Eu não vou pegar um versículo lá isolado para defender o que eu quero, né? Aí Deus abomina o divórcio, mas quanto ao adultério, Deus não abomina não, né? Mas a gente vai estudar isso aí e vamos esclarecer. Então, só para encerrar aqui, ficou claro que a lei aqui ela foi mudada, entendeu? Moisés modificou aqui a lei, por causa que fique bem claro aí essa questão dessa dureza de coração, que era o que os homens faziam com essas mulheres, na interpretação aqui, eu interpreto dessa forma, e realmente era o que acontecia, entendeu? A gente percebe isso na história de Judá, que eu vou estar contando. Então eu vou encerrar por aqui, porque eu queria ressaltar essa questão de que por isso Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza desses homens, entendeu? Então, até o próximo estudo.